Convidado. O nosso convidado esta quinta-feira é Guilherme Pocer da Costa, candidato do MLSTP-PSD à segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. O senhor apresenta-se como garante da estabilidade para São Tomé. Quais é que são as suas principais prioridades para o país? Uma das prioridades é precisamente a estabilidade institucional e a estabilidade política e governamental. O nosso país tem sido, nos últimos tempos, nos últimos anos, alvo de várias mudanças de governo e várias crises, umas reais, outras fictícias, e esta situação de instabilidade não abona no sentido de dar garantias aos investidores, mesmo no sector privado de Santo Tomé, garantias, portanto, de poder investir no país. Outra das suas prioridades é a reforma do setor da Justiça. De que forma pensa implementar esta reforma? Eu, quando falo da reforma da Justiça, muitos outros têm uma noção de que a Justiça se resume aos tribunais e fazem muito foco sobre os tribunais. A Justiça tem que ser um pouco vista numa visão muito mais abrangente. E quando eu falo de uma visão mais abrangente, eu quero significar também e pôr mesmo aqui também o conceito de estabilidade. Portanto, a Justiça deve funcionar no combate à criminalidade. Nos últimos tempos temos estado a verificar um crescendo da criminalidade no país. Não é a grande criminalidade, mas necessitamos, portanto, de ir às causas desses fenómenos antissociais. Por isso é que não são só os tribunais, é a Polícia Judiciária, outras instituições que possam ajudar, portanto, o país a transmitir, a incutir no homem santomense o bom comportamento, o bom civismo, o respeito pelos outros, o respeito pela propriedade dos outros. Tudo isso faz parte de uma reforma da Justiça. Qual é que será a sua estratégia para a política externa do país? Para a política externa do país, como sabe, fui ministro dos Estrangeiros durante muito tempo, falo com uma experiência vivida. Nós temos que ter uma política externa no país, depois daquilo que nós pensamos e decidimos do que é que queremos fazer como política interna, sobretudo em termos de desenvolvimento do país. Quais são as nossas opções de desenvolvimento? E a política externa tem que estar entrosada com essas opções internas que são feitas. Eu acho que terá que haver, digamos, um trabalho prévio de uma procura de consensos à volta de programas, à volta de projetos que nós sabemos execuíveis e facilmente mobilizáveis. Também junto de organizações, como é o caso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa? Obviamente que junto à comunidade será uma prioridade, portanto será uma procura mais privilegiada, dado as relações que nós temos. Mas temos também a fazer realmente uma diplomacia económica um pouco mais agressiva, no sentido de ela não ser muito direcionada, ela ter uma base muito mais diversificada. Temos que procurar novos parceiros. O senhor afirma que as Forças Armadas têm de estar adaptadas à realidade do país. Considera que precisa de haver uma reforma deste setor? Eu quero que as Forças Armadas sejam Forças Armadas republicanas e que se submetam ao poder político e que sejam apartidarizadas. A partir daí pode-se fazer um trabalho em conjunto, englobando, portanto, os destinatários, que são precisamente as Forças Armadas. Eu acho que a concessão de defesa para um país, um microestado como o nosso, não pode ser a concessão de defesa a um país muito maior ou muito mais rico que nós. Nós temos que adaptar, e a adaptação é ver onde é que precisamos de investir mais nas Forças Armadas para defender não só o território, mas também defender os nossos bens, nomeadamente a nossa riqueza, nomeadamente os recursos helióticos. Por isso é que uma maior atenção na Marinha e na Guarda Costeira será realmente uma das minhas opções, no sentido de nós podermos defender a nossa zona económica exclusiva, quando hoje falamos, portanto, da economia azul. E temos uma extensão marítima que é muito mais vezes maior do que a parte terrestre do nosso território. São Tomé e Príncipe tem um regime semipresidencialista com pendor parlamentar. Considera que este regime ainda se adequa à realidade do país? Eu sou semipresidencialista. Obviamente que há um sector da nossa sociedade
que nunca escondeu a sua preferência para um sistema presidencialista. Eu defendo o sistema semipresidencialista do poder dependor parlamentar para que os poderes sejam distribuídos, que haja realmente uma verdadeira separação de poderes e que a democracia encontre nesta separação de poderes, digamos, os pilares mais sólidos para a sua consolidação. Mas presidencialismo, semipresidencialismo, eu tenho dito às pessoas, tudo depende de como o titular desses órgãos de soberania pretendem exercer ou exerçam as suas competências. Têm que exercer as suas competências no quadro constitucional. Se o fizerem, o nosso regime semipresidencialista, eu acho que é a mais adequada para Santo Tomé e Príncipe. A crise política que se instalou no país acabou por atrasar a segunda volta das eleições. Acha que esta situação pode fazer aumentar a abstenção? Não quero esconder que também é um pouco o meu receio, porque há uma tendência de que parece que estamos a brincar. A política, e é provável que os eleitores digam, não vou outra vez votar, porque realmente fui votar e o meu voto foi objeto, portanto, de todos os problemas que aconteceram. Portanto, o meu direito foi exercido, mas ele também foi, de certo modo, posto em causa uma outra candidatura. Não há dúvida que o tempo todo, estes conflitos todos que existiram, poderão eventualmente levar as pessoas a uma pouca vontade de ir votar. Mas receia fraude eleitoral? Eu digo-lhe uma coisa, a fraude eleitoral, nós temos mais ou menos definidas quem são as pessoas que as praticam. E se elas as praticam, a culpa é nossa. Nós temos que estar vigilantes para que os resultados das eleições espelhem claramente e inequivocamente a vontade popular. E o senhor vai aceitar os resultados? Eu aceitarei o resultado sempre e quando, efetivamente, não houver indícios, para mim, claros e evidentes de ter havido, portanto, fraude eleitoral. Mas, não o havendo, eu estou perfeitamente à vontade para aceitar a derrota, numa perspectiva de que a minha candidatura deu uma grande contribuição para a nossa sociedade, com as nossas mensagens. E como eu digo, agora para fasear Mandela, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Foi o segundo candidato mais votado na primeira volta das eleições presidenciais. Acredita que será o próximo presidente da República de São Tomé e Príncipe? Em absoluto. Eu acredito que serei o próximo presidente da República Democrática e que o povo vai fazer essa escolha. As palavras de Guilherme Pócer da Costa, candidato do MLSTP-PSD, na segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, marcadas para 5 de setembro.